Fala, meu lindo, minha linda! Agora você vai ter a primeira aula, meu irmão, de rasgação louca do Enem. Né? Então eu vou te explicar um pouquinho como é que os distratores funcionam, tanto nas provas do primeiro dia quanto no segundo. Depois a gente vai ter uma aula mais específica, vai ter lista de distrator, fica tranquilo. Tá? Meu irmão, senta no puff, vê essa aula tranquilo. Isso aqui é game change, filho. Ai, não tem jeito. Texto e cálculo. Os dois principais distratores que a gente tem. Rapaziada, qual que é a diferença? Em questões de texto, a gente vai ter distratores que vão estar no texto. Cara, salva de palmas por dizer o óbvio, né? E nas questões de cálculo, adivinha? Você vai errar se você errar cálculo. Valeu, até a próxima. Brincadeira, não é só isso não. Vamos voltando. Questão de texto é o seguinte, a gente tem 3 distratores que são os distratores principais, beleza? No texto, distrator da redução, que ele vai trazer uma alternativa mais específica, por exemplo, né, na prova de linguagens, isso é muito comum, esse distrator é o mais comum que a gente tem na prova de linguagens, quando eu falo que a campanha, por exemplo, ela é destinada para homens, né, e é isso. E embaixo eu falo que a campanha é destinada para a conscientização social. Bom, quando você compara esses dois, qual que é a questão mais ampla, né? Homem ou conscientização social? Conscientização social, quando eu falo de sociedade, eu estou englobando homem, mulher, criança, idoso, beleza? Então estou englobando todo mundo, todas as esferas sociais. E aí, naturalmente, qual que você vai marcar? A que engloba o conceito menor. Né? Então, o distrator da redução, ele vai ser uma alternativa específica, né? Ele vai especificar um conceito dentro do item, mas logo abaixo ou logo acima vai ter uma questão que ela vai falar de um conceito mais amplo. Por exemplo, quando eu falo de problemas sociais, eu tenho uma questão que ela vai falar que, sei lá, a imigração gera vários problemas sociais. E embaixo eu tenho uma questão que vai falar que a imigração gera xenofobia. Xenofobia não é um problema social, então xenofobia está dentro de problemas sociais. O conceito mais amplo, ele ganha, tá? Por quê? Porque eu fujo desse distrator da redução. Isso aqui é super importante para a sua tomada de decisão na hora da prova. Fiquei em dúvida entre duas, qual que eu escolho e por que que eu escolho isso. Então, se você entende essa base de tomada de decisão, que é super simples, tá? Que você vai pegar rapidinho, né, no curso, porque a nossa proposta é essa, usar, né, estratégias para simplificar ao máximo a sua tomada de decisão e para agilizar o seu processo de execução e aumentar exponencialmente a sua nota, né, na prova de linguagens e códigos. Porque isso aqui é o que a gente, meu irmão, que a gente destrói, não tem jeito, tá? Então, redução, você já entendeu, né? Vai ser, fiquei em dúvida entre um conceito menor e um conceito maior. Qual que eu escolho? Vai depender, claro, do teu enunciado. Se o enunciado for específico, você vai no conceito específico. Se o enunciado for geral, né, amplo, grande, você vai no conceito geral. Serve para o texto também. O texto é muito específico, fala só de xenofobia, por exemplo, a minha questão ela vai ser xenofobia. O texto fala de vários problemas sociais, então não posso marcar xenofobia. Eu tenho que ir na alternativa mais ampla. Mas isso relaxa, tá? Você vai ver nos exercícios, a gente tem lista para isso e você vai, né, entendendo isso na prática. Tranquilo? Contradição, uma alternativa que não faz sentido. Por exemplo, se eu falar que a Covid tem seu lado positivo. Qual o lado positivo da Covid? Tá me entendendo? É uma afirmativa contraditória. Não faz sentido, um monte de gente morreu, foi uma pandemia, tá? Assolou a humanidade. Aí você vai falar, não, mas veja bem, tem seu lado positivo, né? A gente está tendo uma contradição nesse processo argumentativo. Quando que essas afirmativas absurdas elas vão fazer sentido? Quando o meu texto for absurdo. Quantos textos absurdos geralmente o Enem bota na prova? 1. Então, na maioria avassaladora das vezes, se você viu uma contradição, se você viu alguma coisa que, meu irmão, pelo amor de Deus, não faz sentido, é absurdo, você já pode tirar, porque isso aqui vai ser um distrator. E distratores servem para te distrair, para tirar a sua atenção na hora da prova. Beleza? Extrapolação. Distrator muito comum para quem está há mais tempo estudando aqui no processo de preparação de vestibular. Principalmente na prova de humanas, a galera cai muito nisso aqui. Beleza? Por quê? Porque você
extrapola. Você tem muito conteúdo na tua cabeça, muita coisa acontecendo, e aí quando você começa a ler, você vai embora. Fala, não, mas pô, é porque eu lembrei da aula de um professor que ele falou isso, e a questão tá assim, de acordo com o texto. Meu irmão, tu não tem que lembrar de aula de professor, tu não tem que lembrar de nada. Tu só tem que olhar para o texto. O texto vai te dar informação. Ah, João, mas pô, eu lembrei da aula do professor que ele falou um negócio. Larga teu professor pra lá, filho. Se o enunciado tá te mandando olhar pro texto, você tem que olhar pro texto. Se ele tá te mandando olhar para passar pro segundo parágrafo do texto, tu vai olhar pro segundo parágrafo do texto. Pô, o comando tá ali, tá? Então, muito cuidado com o distrator da extrapolação, porque geralmente quando você tem muito conteúdo na cabeça, ou você tá viajando muito, né, tá usando muita maconha, né, aí você vai embora no item, né? Mas o ideal seria o quê? Você entender o que a questão pede versus o que você está respondendo. Para isso, tem uma técnica super simples. Antes de você tomar a decisão final na prova, você lê o enunciado de novo e lê a alternativa que você marcou para ver se essas duas formas ali textuais elas vão dialogar, pô. Porque se você lê o enunciado, lê a alternativa e não fez sentido, mano, provavelmente você está caindo num distrator. Beleza? Se você olhou para o texto, principalmente na prova de linguagens, tá? A prova de humanas, ela autoriza, eventualmente, algumas extrapolações, mas quando eu falo baseado no texto e nos seus conhecimentos, ou de acordo com, sei lá, os acontecimentos da Inconfidência Mineira, aí, pô, tu tem que saber do período histórico, meu irmão, aí não tem o que fazer. Agora, se eu falo baseado no texto, como é muito comum na prova de linguagens, mano, muito cuidado para tu não fazer inferências, tá? Para tu não usar juízos de valor. Ah, mas pô, eu acho... Tu não acha nada, filho. Tá no texto. Se não tiver, você tá viajando. Você tá extrapolando. Beleza? Então tem que tomar cuidado com isso. Os distratores, eles brincam muito com coisas que naturalmente, né, são sei lá, intrínsecas ao nosso processo de vida. Então, por que a gente extrapola muitas vezes? Porque, sei lá, na tua convivência, né, com seu pai, com a sua mãe, com a sua comunidade, com seus amigos, você tem algumas premissas que funcionam na tua cabeça, você acredita em algumas verdades e você quer impor essa verdade na prova. Isso não existe. Você não tem que impor sua verdade na prova, você não tem que falar o que você acha na prova, você não tem que... nada disso. Você tem que entender o que a prova está cobrando e o que você precisa responder baseado nessa taxa de cobrança. Beleza? De novo, vamos fazer lista de extrapolação? Vamos fazer lista de contradição? Nem tem lista de contradição, mas eu vou apontando sempre que aparecer e a gente vai fazer lista de redução. Então tudo isso vai ter lista para você treinar, para você entender como é que isso funciona na hora da prova. Toda vez que esses distratores aparecerem, eu vou destacar na alternativa e vou falar, olha, lembra lá da aula de distrator? Pois é, isso aqui é tal coisa. E aí eu já vou lapidando o teu processo de conhecimento. Beleza? Então fica tranquilo. Se colar com a gente aqui, meu irmão, não tem jeito. 40 mais em linguagem, 900 mais em redação. É a promessa que eu te faço do curso, tá? E quando a gente vai falar de distratores, lembra lá, ó, de cálculo, né? Texto, então são os três. São os três. Redução, contradição e extrapolação. Distrator de cálculo é o quê? Erros prováveis de cálculo. Cheguei na questão e ele fala assim, eu quero lucro. Ele vai te dar o valor total, ele vai te dar o lucro e ele vai te dar o valor fixo, provavelmente, na resposta do item. Vai ter esses três, porque qualquer um deles é um erro muito potencial de cálculo que você vai cometer. Se na questão tiver, por exemplo, lucro, excesso, custo fixo, aumento de 10%, 20%, 25%, 30%, tanto faz, aumento de qualquer porcentagem, multiplique por 2 no final, multiplique por 10%. Ou senão, isso aqui é o valor de uma placa. Eu quero saber o valor de 20 placas. Pô, você vai ter o valor de uma placa na sua resposta e você vai ter o valor de 20 placas na sua resposta. Ah, João, mas isso é muito básico, pô. Quem que erra isso? Você. Você erra, pô. Não tem jeito. Por quê? Porque quando isso aqui tá na primeira questão da prova, aí é mole. Ah, o vagabundo tá descansadão, tranquilo, sentadinho na mesa, falando, e multiplica por 2, multiplico, vem... Tá? Mas quando tá lá na questão 43 e você já fez uma prova de natureza inteira e agora tá, meu irmão, lascado, passando mal na prova de matemática, você não vai lembrar desse multiplicar por 2 nem multiplicar por 10. E para isso a gente tem várias técnicas que também serão ensinadas no curso. Tá?
tá? Vou fazer várias questões de matemática que carregam esses distratores e a gente vai treinar raciocínio lógico, bases de raciocínio lógico, para que você consiga ter recurso para não cair nisso aqui na hora da sua prova, tá? Então, muito cuidado, pô, muito cuidado. Coisas básicas como, eu quero saber o mês seguinte que tal produto ultrapassou o valor de tal produto. Aí você marca o mês que passou e não o mês seguinte. Pô, já errou, filho. Vai ter lá agosto, se tem agosto vai ter setembro. Se tem agosto vai ter julho. Beleza? Porque, meu irmão, vai ser isso. Assim, ele vai botar os meses consecutivos para te confundir, pô. Tá? Então, distratores na prova de matemática, eles são sempre focados nos principais erros de cálculo que você pode cometer. Esqueceu de somar, vai ter a resposta. Esqueceu de subtrair, vai ter a resposta. Esqueceu de multiplicar no final, vai ter a resposta. Respondeu o lucro e não respondeu o valor total, vai ter a resposta. Então você tem que saber como achar esses elementos no texto. E eu já falei e vou reforçar. Leve canetas de cores diferentes para a sua prova do Enem. Pelo menos uma vermelhinha e uma azul, para ficar tranquilo. Beleza? E a preta, óbvio, para preencher gabarito e fazer a redação. Tranquilo? Então, distratores. Vamos ter uma aula de distrator de exatas? Sim. Vamos ter uma aula de distratores de linguagens? Várias. Beleza? Então a gente vai te preparar para esse processo e, como eu disse, eu sou a parte de estratégia de prova dentro da plataforma. Eu vou te ensinar corta-caminhos, estratégias efetivas, tá? E baseado em cases de alunos que eu já venho atendendo desde 2015, tá? Para concurso e para Enem, para te lapidar, para te moldar, para você conseguir alcançar o melhor desempenho possível nessas provas do Enem. Então, tô te esperando nas próximas aulas. Não esquece, tamo junto e até a próxima.